Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e o hacker Walter Delgatti pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão e perda do mandato parlamentar e Walter Delgatti a 8 anos e 3 meses. Caso a condenação de Zambelli seja confirmada após os recursos e todos esses trâmites que a gente já sabe, a Câmara dos Deputados deverá declarar a perda de seu mandato. A decisão também torna a deputada Eduardo Costa inelegível conforme as normas da lei da ficha limpa. Bom dia para você. Bom dia a todos. Ô Júnior, eu estou me calejando e me exercitando mentalmente todo dia para aceitar os novos tempos da política, né? O modo de fazer política dos novos atores, essa farra das redes sociais e a polarização sem limites. Mas uma coisa, eu permaneço firme e espero assim continuar. Nem tudo vale a pena. Não podemos aceitar como normal, não podemos normalizar a frase que disse o então governador de Minas, Hélio Garcia: feio em política é perder. Defendo veementemente punição rigorosa para radicais dos dois lados. Da mesma forma que outro dia disse aqui que esse Glauber Braga do PSOL, que chutou o traseiro de um pagador de impostos dentro da Câmara, tem que ser cassado. Agora, na direita, acho que essa senhora precisa ser cassada, precisa ser expulsa da Câmara, precisa pagar a multa de 2 milhões e precisa ser exemplo por essas e outras atitudes. E não sou especialista, mas ainda recomendaria, se fosse do Conselho de Sentença, um exame psiquiátrico. Ô Rita Mundim, essa perda de mandato aí da Carla Zambelli foi na primeira turma do Supremo, envolve Alexandre de Moraes, enfim, aquela turma lá que todos nós conhecemos, e também não só a perda de mandato, mas prisão e tal, naquele caso que envolveu o Walter Delgatti, que é um hacker conhecido também. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Eu estou retornando de Curitiba, onde eu participei de um seminário de governança corporativa. Então a gente vê as empresas na busca da sustentabilidade, da sobrevivência e respeitando princípios de governança, respeitando a sociedade, respeitando o meio ambiente, criando balanços sociais. E aí a gente olha o ambiente onde essas empresas estão inseridas. E aí, gente, a gente tem que ter muita gana, muita resiliência e muito amor à democracia e à cidadania. Porque é necessário uma governança política, é necessário ética na política, assim como é necessário ética para governar as coisas públicas, o dinheiro do contribuinte. Então, fica aqui esse alerta que eu acho que nós temos que cobrar do Comitê de Ética, cada vez mais que os políticos tenham ética e que o governo tenha governança pública e que exija a Câmara, o Congresso, uma governança política, que ela seja cobrada e quando o decoro parlamentar não for respeitado, que ele seja punido, porque essa deputada, ela foi protagonista de uma cena de barbárie, com a arma na mão, correndo atrás do sujeito em São Paulo. Então tudo tem limite, não é a rede social. Aí eu até discordo do Eduardo um pouco, não é a rede social. É o caráter das pessoas, os valores que estão sendo destruídos e estão sendo, dessa forma, ocultos em cima de uma rede social onde as pessoas acham que pode tudo, que vale tudo. Não é assim. Vamos, com a democracia e com o voto, fazer uma limpeza ética na política do Brasil. O Marcelo da Fonseca, e essa história toda envolvendo a Zambelli aí? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Então, Júnior, primeiro, antes, já admitindo aqui, a gente não teve acesso
Acho que ainda está em sigilo parte dos processos que envolvem o hacker. Então, essa condenação, a gente não tem como detalhar a apuração da PF. Qual que era realmente a relação da Carla Zambelli com esse hacker, né? Que também já foi preso. Então, é difícil a gente falar se o Supremo acertou ou não. Agora, em relação a Carla Zambelli, como bem lembrou a Rita, ela teve um episódio que, se não foi quebra de decoro, a gente tem que rever muita coisa. Uma deputada federal saiu armada no meio da rua, apontando a arma contra um cidadão. E aí, mesmo que o cidadão tenha provocado, tenha falado alguma coisa, não é postura de uma deputada. Ela foi a deputada mais votada no Brasil. Então, assim, isso foi em 2022. Tem mais de 3 anos que isso aconteceu. E o Conselho de Ética não fez nada sobre isso. Então a Carla Zambelli, ela já demonstrou que ela não tem condição de ser uma deputada, ser uma parlamentar. Ela não tem a calma, a tranquilidade, né, a responsabilidade de estar no parlamento. Agora, sobre essa condenação do Supremo, eu não sei, porque realmente o Alexandre de Moraes, parece que todos os bolsonaristas que chegam para ele julgar, ele tem uma régua muito dura. Então, falar desse caso é difícil, mas que a Carla Zambelli não tem condição de representar o povo brasileiro, eu acho que isso é unanimidade, né? E aí, William Travassos, a Zambelli, ela sempre protagonizou situações complexas, né? Lembro de acompanhar algumas entrevistas dela, Eduardo falando dessa questão psiquiátrica. Sempre eu achei o olhar dela meio estranho, assim. Mas o fato é que ela foi eleita, bem votada, mas arrumou um monte de confusão. E aí, é pra ser caçada? Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Eu não sou psiquiatra, né? Não tenho um laudo em função do comportamento dela. Isso cabe, enfim, a um profissional avaliar. A Zambelli marcou uma coletiva hoje, às 1h30 da tarde. Ela vai fazer um pronunciamento sobre o julgamento e a condenação do Supremo Tribunal Federal, acompanhada do seu advogado Daniel Bialski. Hoje, então, 1h30 da tarde. Eu acho que é importante a gente ouvir a deputada, porque ela fala sobre... Ela nega esse envolvimento com o hacker. Apesar do sigilo, algumas coisas vazaram nesse processo, que é uma coisa que sempre a gente chama a atenção sobre o vazamento de um processo sigiloso. Ela teria um envolvimento com essa pessoa e eles tentaram invadir o sistema para mostrar a fragilidade do sistema através da tecnologia, enfim. Pois bem, uma coisa é a história da arma e outra é essa ação dela, o que mostra um desequilíbrio e uma tentativa de burlar o sistema. Então, se ela realmente fez isso, se ela contratou uma pessoa para invadir o sistema, para tentar de alguma forma mudar o cenário do que a gente tinha previsto na eleição, ou mostrar que o sistema eleitoral era um sistema frágil, enfim, ela tem que ser punida e tem que ser responsabilizada por isso. Eu não sei se a Zambelli hoje tem uma força política da direita de apoio para tentar reverter alguma coisa junto aos senhores deputados, senadores, muito em função da situação da arma que muitos e algumas pessoas apontam esse fato que aconteceu como um fato prejudicial na campanha eleitoral do Bolsonaro, que ela tem que ser responsabilizada sim. Agora, em relação ao que eu vejo, né, na política brasileira como um todo, é essa destemperança, né, dos parlamentares que assumem o compromisso de defender o povo. E isso não é só na direita, na esquerda também, uma verdadeira bagunça. A gente hoje, essa semana a gente falou sobre o comportamento de um senador, né, tirando selfie, e não foi só ele, você pega também os outros que estavam envolvidos ali, tanto da direita como da esquerda, que é uma vergonha pra gente. Eu preciso dar só de deixar claro um ponto de vista meu e dar uma resposta pro William. Ponto de vista, na minha opinião, viu? Embora aquele episódio da arma tenha sido inacreditável, essa do hacker, essa de invadir os sistemas tecnológicos do Conselho Nacional de Justiça, essa para mim é 1 milhão de vezes mais grave. Sim. Preciso pontuar que eu não tenho dúvidas, eu não posso pôr em dúvida, em xeque, que 5 ministros do Supremo estejam, digamos, atabaloados ou apressados no julgamento. Eles têm informações suficientes para punir e é muito grave. Agora, responder para o Travassos. Travassos, é claro que ela não tem apoio nenhum na direita, está sozinha, porque o próprio Bolsonaro já disse, aquela imbecilidade dela no meio da rua tirou a eleição dele. Ô Eduardo, deixa a minha síndrome de Poliana atacar aqui, a síndrome de quem vê tudo positivo. Olha que momento legal que o Brasil está vivendo agora. A gente está tendo oportunidade.
vamos ver Tá bom, vou te ouvir. Vamos ver um lado positivo. Momento legal é Olha que momento expectativa. importante, pelo menos, para o Brasil vivendo. A gente está vendo algumas ações que no passado não aconteciam. O deputado de esquerda, que agrediu um militante na Câmara, sendo caçado. Acelerado. Uma deputada que claramente, né, demonstrou que não tem capacidade. Acelerada. Também está sendo caçada. Será que a gente não está começando a levantar régua? Para a gente começar a ter deputados e senadores que realmente representam o povo. Eles, pelo menos, eles saberem, olha, se eu passar dessa linha, eu não vou mais servir para representar o povo. Não apenas concordo com Vossa Excelência, nobre relator, como acrescento que é nosso papel estar juntos, cerrando fileiras para que, como disse a Rita, o mínimo de postura de ética volte ao cenário da política. E é isso mesmo. Pau que dá em esquerdista, dá em direitista e vamos seguir. Mas deixa eu falar uma coisa. A gente tem uma ótica parceira aqui da Itatiaia. Vou te mandar lá. Porque assim, o Collor tá em casa, Roberto Jefferson tá em casa, Sérgio Cabral tá em casa. Vocês estão brincando, o Brasil tá mudando e a régua também? Pera aí, gente. O Correio tá quebrando e as emendas parlamentares estão só aumentando. Calma, gente. O país é esse. Eu não falei que tudo tá mil maravilhas, não. Eu tô falando que a gente tá avançando. Valeu, Poliana. Explica para eles, Marcelo. O tempo da história é diferente do nosso. É totalmente mais diferente. É, do mesmo diretor de Eu Acredito em CPI, agora tem ética no Congresso Nacional. Mas vamos lá.